Saudações a todos os nossos internautas que nos seguem e acompanham a nossa programação. Portanto, está no ar mais uma edição do nosso programa e para hoje a nossa super produção preparou para si um tema muito importante. Mas antes de deixar ficar o tema, eu gostava de fazer um pedido para você que ainda não está inscrito ao nosso canal. Subscreva-se ao nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades do nosso canal. Como eu disse bem no início, hoje a nossa super produção preparou para si um tema muito importante e que merece a nossa total atenção. Portanto, vamos falar da saúde mental em tempos de Covid. Para esclarecer as nossas dúvidas, temos como convidado o Paulino Agostinho, ele que é técnico de psiquiatria. Para já saúde o meu convidado. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Obrigado pelo convite e saudar a todos os ouvintes, Nós a todos que os agradecemos. internautas da Olaba TV. E é uma honra cá estar para podermos discutir sobre um tema tão interessante como esse, que é a saúde mental em tempos de Covid, em gesto de comemoração do Dia Mundial de Saúde Mental, que se celebra hoje, dia 10 de outubro. Para começar, explique-nos o que é isso de saúde mental? Ok, saúde mental, eu gosto sempre de começar a definir a saúde mental olhando para ver aquilo que é o conceito de saúde em si. Como diz, que é o bem-estar completo, sem ausência de nenhuma patologia ou sem ausência de nenhuma doença. E a saúde mental consta nesse conceito de saúde, que vem desde um bem-estar do indivíduo, um bem-estar mental, físico, psicológico, em que não necessite que haja uma patologia que esteja a afetar aquele indivíduo, mas sim um estado de harmonia consigo mesmo e com o meio em que se encontra. Então tenho dito que é um estado de equilíbrio biopsicossocial, na esfera biológica, na esfera psicológica e na esfera social, e como nós lidamos com as pessoas que estão ao nosso meio e com nós mesmos. Como identificar se uma pessoa não tem ou tem problemas mentais? De facto, é necessário, há um trabalho tanto como tem que se fazer para identificar se um indivíduo tem um problema de saúde mental ou não. A princípio, quando o indivíduo está há mais de 2 semanas ou 2 semanas ou mais em um estado de não saber lidar com as suas emoções, vamos supor que o indivíduo está triste por um período mais de 2 semanas, um indivíduo que sente que alguma coisa, algo está a conspirar contra ele, contra a sua vida. Há diferença, o que o indivíduo deixa de fazer, o que mais dava o prazer de fazer. Há uma notável diferença em relação daquilo que o normal deste indivíduo e o que agora está a passar com esta pessoa, passando um período de mais de 2 semanas, nos identificando esse tipo de comportamento que é meramente diferente daquilo que nós habituamos de ver daquela pessoa, que era uma pessoa, vamos supor, que era uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa muito amigável com todos. Então, quando começa a se isolar dos seus amigos, das pessoas com quem mais gosta, de ir aos locais com quem mais gostava de frequentar, de fazer coisas que mais lhe davam o gosto de fazer, logo isso podemos começar a notar que esse indivíduo já está a começar a ter um problema ou há uma diferença na vida dessa pessoa. Então precisamos estar atentos e procuramos saber com esta pessoa o que está a acontecer realmente com ela, mas para poder chegarmos a um diagnóstico de um transtorno, de uma perturbação mental, requer mais estudo, requer mais investigar mais a pessoa, mais um e outro sinal que nós possamos ver dos nossos amigos, dos nossos companheiros e tudo mais sobre essas indiferenças, esse isolamento, esse afastamento de outras pessoas. Nós podemos começar a pensar que é possível algo esteja a acontecer por detrás de tudo isso aí. Então podemos procurar conversar mais e se calhar encaminhar aos serviços de saúde mental, onde está um psicólogo, um técnico de psiquiatria, para melhor investigação dessa situação na qual o indivíduo está pensando. Após identificar se a pessoa está com problemas mentais, o que é que a família pode fazer para ajudar essa pessoa? De facto, após a identificação, ou se formos começar a ver alguns sinais, uma diferença na vida desta pessoa,
comparativamente aos tempos passados, o que ele era antes, o que já passou a ser e como é que estão essas mudanças. De facto, a família tem um papel muito fundamental. A família é o suporte que deve garantir o bem-estar deste indivíduo. Primeiro é que a família devem tomar atenção, estar atento a esses sinais, a qualquer sinal de uma diferença na vida desta pessoa e o levar, né, a uma unidade sanitária, onde possa ter algum apoio para poder investigar-se mais sobre o que está a acontecer com este seu ente querido e após isso a identificação, caso seja identificado que seja um problema que esteja a acontecer com essa pessoa, e a família também serve de um apoio muito importante porque vai dar suporte naquilo que são como a pessoa vai lidando com essas situações, como é que ele vai recebendo um acolhimento importante que a família deve fazer perante essa pessoa, porque de facto é o pilar que nós temos. Pese embora de todas as coisas, amigos também têm um papel muito importante nesse processo todo. Bom, a Covid-19 é a nova realidade em que o mundo se encontra e devemos todos cuidar e nos proteger, ou melhor, nos proteger e cuidar da nossa saúde mental. Existe alguma relação entre a Covid-19 e a saúde mental? De facto, relação é o que há de mais. Dizer que a Covid-19, olhando para aquilo, como é que ela surgiu e a proporção que está a tomar e tem vindo a causar nas pessoas, o número de infectados, de mortes que está a causar no mundo inteiro, não só no nosso país ou na região de África, mas sim no mundo inteiro. Isso, de certa forma, acaba abalando aquilo que é a vida das pessoas e o seu estado mental. A maior preocupação nas pessoas, em termos de medo de se infectar, o medo, em caso que esteja infectado, de poder, da própria morte, né? De facto, os estudos mostram que esta situação da pandemia da Covid-19, para além de causar este confinamento, né, que de certa forma também é um dos problemas que acaba afetando a vida das pessoas. Estamos a dizer que as crianças deixaram de ir à escola por um período e passamos a ter que nos adaptar a uma nova realidade. Exato. E esta nova realidade traz consigo também outro desafio para que nós possamos como enfrentar e lidarmos com essa situação. Estamos a dizer que, de facto, que há uma coisa que vai impactar bastante na vida das pessoas e que esta coisa é uma preocupação excessiva que vai acontecer. E é isto que vai afetar a vida das pessoas, o estado mental dessas pessoas, né? Onde surge lá uma ansiedade excessiva, o medo, que nós chamamos das fobias, o estresse de poder, o estresse extremo em relação às coisas. Então, e o confinamento, tudo isso vai trazer essas preocupações todas de uma forma à tona e que de certa forma também é a saúde mental que estará afetada. Como antes eu estava aqui a dar o conceito que tem muita relação o conceito da saúde mental com o conceito de saúde, que é o bem-estar físico, mental, psicológico, social, né, econômico, sem ausência de nenhuma patologia. E para que haja esse equilíbrio, né, do estado biológico, do estado psicológico e do estado social, e com a situação da pandemia da Covid-19, de certa forma, há um desequilíbrio, que causa um desequilíbrio. E as pessoas já não passaram a ter uma outra realidade, a ter que se reinventar, né, com essa nova realidade de Covid-19. E por isso, digamos que tudo vai ter que recair naquilo que é a vida da saúde mental das pessoas, tanto da própria pessoa que está infectada e tanto daquelas pessoas que são os familiares e de outros que ainda não estão infectados, e a preocupação e o medo em se infectar e da própria morte. Para as pessoas que sofrem de problemas mentais,
têm a maior probabilidade de contrair o vírus ou de contrair a Covid-19? Digamos que toda a sociedade está suscetível ou de poder contrair o vírus, olhando para o cumprimento das próprias medidas da Covid-19. Falando para os doentes mentais, essas são pessoas que, de certa forma, estão numa situação em que precisam de muito apoio e o Estado, nós dividimos os doentes mentais em dois grupos, né? Outros nós chamamos de psicóticos, ou psicose, ou neuróticos, ou as neuroses. Nas psicoses, nós dizemos que o indivíduo não tem a capacidade de julgar suas ações. Há uma perda do contato com a realidade. Um indivíduo que não sabe o que está a fazer, né? A presença de alucinações, delírios, e agressividade, entre outros. Enquanto para os doentes ou pessoas com neuróticos ou com neurose, eles têm a consciência do que está a acontecer, né? O que acontece é que essas pessoas têm dificuldade de poder gerir os seus conflitos, ou gerir os seus problemas, causando-lhes angústia e ansiedade. Então, estamos a dizer que para essas pessoas que são, nesse caso, psicótico, pode-se dar a possibilidade de que eles não tenham a consciência da importância do uso da máscara e assim colocando-lhes em risco aquilo que é a exposição para se infectar contra o Covid-19. Enquanto para os neuróticos pode apresentar maior preocupação em se infectar e até o medo de poder sair de casa para poder não se infectar. Então, praticamente podemos olhar para os doentes neuróticos um fator protetor, né? E para os doentes psicóticos um fator de maior suscetibilidade para poder contrair o vírus. Estamos a dizer, um tem ação, tem a consciência do que está a acontecer e tem medo só apresenta uma incapacidade de gerir os seus conflitos, enquanto para o outro ele não tem a noção do que está a acontecer. Gostava de saber se existe alguma intervenção de apoio para as pessoas que sofrem de perturbações mentais em tempos de Covid-19? Sim, de facto as intervenções existem sim. Nós, além a nível da nossa província, não só também, tem sido realizado algumas atividades no que diz respeito aos doentes que estão internados, por exemplo, em que lá temos a equipe de psicólogos e de técnicos de psiquiatria, passam visitas, fazem avaliação psicológica e vão dando aquilo que é o apoio em poder nas pessoas que estão nessa situação, em como eles lidarem com essa situação. Então, acontece internamente, né? E também com o apoio do Ministério da Saúde e tem sido desenhado um programa de intervenções via chamadas ou telefônicas, né? Que de certa forma foi comprovada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, que é muito eficaz, tem resultados muito melhores em termos de intervenção. E esse é um dos desafios também que nós temos no sentido de poder fazer essas intervenções via telefone, que não tem sido fácil de fazer, mas a nível daquilo que nós temos como nossa prioridade ou possibilidade, temos feito aquilo que é as visitas aos pacientes no internamento. Bom, mesmo para terminar, qual é o apelo que deixa para as pessoas que sofrem de perturbações mentais? Sim, para os doentes, para os pacientes, os doentes que sofrem de perturbações mentais, o que nós podemos apelar a eles que se cuidem mais e que adiram ao tratamento, às unidades sanitárias para poder fazer o seu tratamento, que é sempre feito mensalmente. Mesmo em tempo de Covid-19, os serviços não fecharam, ainda estão abertos para poder atendê-los, né?
E que estamos juntos nessa situação em que nós todos vamos trabalhar em prol dessa de como nos apoiar uns aos outros neste momento, em situação de pandemia. E não só, também o maior apelo nosso é para os que não são doentes mentais, né? São as pessoas normais, né? Que têm as suas ações e suas capacidades em pleno funcionamento, que também precisam de se cuidar e precisam de proteger-se e cumprir com aquilo que são as medidas de prevenção que foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde e também pelo decreto presidencial, e que nos evitemos o consumo excessivo de álcool, porque de certa forma nos coloca em risco de poder contrairmos o vírus e também de podermos não termos a capacidade de julgar as nossas próprias ações, porque já estamos em estado muito embriagado, né? O álcool sempre pode nos levar aos riscos maiores nesse tempo da... Antes de nos despedir dos nossos internautas, eu tenho uma dúvida. Gostava de saber se a prática de exercícios físicos ajuda a combater os problemas mentais? A prática de exercício físico é um ato muito bom, né, para todos, porque faz relaxar a mente, ajuda a manter o físico e tudo mais. Então, de facto, como assunto de estresse, né, devido com um estado de estresse, de tensão, fazendo exercício físico ajuda bastante, né? Temos exercícios como a yoga, que é um dos exercícios que quer manter a maior concentração e é um dos exercícios muito bom para poder mesmo a própria vamos falar com os problemas de transtorno do humor, né? Estamos a falar como a depressão, a ansiedade, estresse e entre outros. Então, com a prática de exercício físico, de certa forma, acaba ajudando. É um dos meios, um dos fatores que, de certa forma, acaba protegendo o indivíduo no sentido de não desenvolver as perturbações mentais. Vamos supor se o indivíduo ele passa por uma situação de depressão, em que ele está desligado de tudo e de todos, não tem vontade de fazer as coisas, né? Então, primeiro, esse indivíduo não terá nem a vontade de fazer exercício físico, mas se puder fazer exercício físico, fazer a terapia ou a medicação e fazendo exercício físico pode lhe ajudar bastante a poder ultrapassar ou a superar aquela situação em qual ele está a passar. Então, o exercício físico é um ato muito importante, que ajuda, né, de certa forma, e além disso temos já uma terapia, nós chamamos de terapia de relaxamento, né, e podemos fazer um exercício de expiração e expiração, e que visa, de certa forma, garantir com que o indivíduo se relaxe, solte-se um pouco mais, e o exercício físico é uma terapia bastante interessante e importante para a vida das pessoas, não só dos doentes mentais, mas sim para todos nós. Neste momento da Covid-19 é importante que façamos exercício físico, que vai nos ajudar a podermos manter o nosso corpo saudável e a fugir do estresse. Paulinho, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Foi muito bom conversar em torno desse assunto, saúde mental em tempos de Covid. E espero que vocês tenham aprendido bastante com a entrevista de hoje. Bom, já não nos sobra muito tempo. Em jeito de últimas considerações, o que gostava de dizer para os nossos internautas? De facto, dizer que este ano o lema é cuidando de saúde mental para todos, cuidar de saúde mental para todos. Faça os desafios, né? Faça os desafios da Covid-19, né? Então, estamos a dizer que nós todos estamos de portas abertas, os serviços de saúde mental, que estão em fase toda de unidade sanitária, algumas unidades, temos no serviço no Hospital Geral, no Hospital Central, né? Até no 17 de setembro, Kualane, entre outros, né? E estão convidados a poder aproximar-se a uma consulta com um psicólogo, uma consulta com um técnico de psiquiatria, para conhecer-se mais, né? E saber o que pode fazer para poder garantir a sua saúde mental. É um convite que damos a todos nós.
Muito obrigada. Cuidar da nossa saúde mental. A nossa saúde mental, assim como a nossa saúde física, são muito importantes para a nossa vida. É importante que cuidemos muito e muito da nossa saúde mental. Assim foi o programa de hoje, que foi transmitido do Hotel Zambésia VIP. E com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Até lá, cuidem da vossa saúde mental.